Se eu acho que eu vou encontrar alguém, não conto com isso não. Foi muito trágico, inclusive, nunca ter morado com ninguém, nunca ter cobrado ninguém as minhas despesas, nem para dividir no momento que eu achava que a pessoa tinha menos, tinha a casa dela, eu tinha a minha. Eu não colocava isso como um fator de cobrança, nem como de que precisaria, né? Aí até pegar a pandemia e parar na casa dos outros com aluguel pago e passar o que eu passei foi a coisa mais trágica da minha vida. E não esperava ter mais nada de trágico. Mesmo são marcas assim incuráveis, ainda que nenhum deles, né, dos relacionamentos que eu vivi, eu tenha nada com ninguém. E assim passe contado e é algo muito, né, que implica e faz parte da minha história da coisa, mas é algo tão pouco e como que eu arrasto coisa que não vale nada, modo de dizer assim, o que é o paradoxo da transparência, de poder ver, ser visto, e o limite disso, já que tantos não fazem ou vivem uma fachada de tantas coisas que deveriam fazer para otimizar os próprios relacionamentos e para mim colocar uma coisa ou outra, né? O que são parafernálias quando você tá linda, toda montada, aquela cor que você imagina que você não vestiria, né? Tem que ter uma performance, não tem que ter uma performance, tem que ter roupa para camuflar uma performance. Entre essas coisas, né, no cabelo, no cabelão, né? Coisas que eu já tive a experiência de me ver, e essa coisa de montar corpo, entender proporções, que era um caminho para todas essas observativas referenciais literalmente inéditas. Eu tive a oportunidade de fazer isso sozinha, acompanhado, não necessariamente. Também não tive, não, acho que não tive tantas vivências, mas não via como falta de coisas que quando você precisa de ser enganada para sentir a diferença, ou questionar a diferença e de fato falar isso realmente eu não sou, isso realmente eu não faço, o que tudo por amor que a gente pode fazer, mas o que vira a rua, o trabalho, a casa, a fachada das coisas. E para mim, né, o que são proporções, né, entre peito, um bonito sutiã, um bonito decote, sensualidade de calcinhas, de roupas bonitas, bota meia, não necessariamente quando não precisa da meia. Cheio daquelas porcariadas, nunca nem fui de colocar. Comprei uma vez no passado, porque queria ver como que ficava essa coisa meio de fit, ao mesmo tempo eu vou comprar, me sentir aquele ridículo. Essa coisa de construir o corpo, de ver, ou de acompanhar as coisas pra mim. E há quem diga, né, que se você não se submete de fato a alguns fatores sociais, tribais, em todos os lugares, até que prove o contrário a corrupção e toda a prostituição que é vendida, e que virou a desgraça virtual, né? Muitos são etiquetados de naturalizados, de não civilizados a tamanha ambição, né? E aí o nu surrado, simples, a mesma roupa. Só que, né, o que é o paradigma, o paradoxo da ação de graça? Visto sem doença, o que é com a doença? Eu interpreto um terror absoluto, uma tragicidade muito grande. Todas essas coisas em aberto, onde é minha casa e onde seria minha casa, em que momento falar é a sua casa, acontece alguma coisa, você tá ali, você morre ali, você não quer ser maltratado nem depender de ninguém, né? E existe um fator social, o imperativo de dinheiro fixo e dinheiro certo, ainda que tudo pode acontecer, né? Que é um apocalipse e um dinheiro certo, né? Não necessariamente, é quem justifique, né? Morte e vida para quem relações deixar e não deixar. Ah, não faço isso para não deixar, mas fica ali. O que são volumes convidativos, né? Para você andar mais a pé facilmente. Se estivesse com ouro, se estivesse com volume, coloca isso, não coloca aquilo, mas de fato algumas coisas trazem muita singularidade sobre algumas conquistas e olhar o valor da distância pela distância. A distância pela falcatriosa proximidade, quando usam-se a distância para desclassificar proximidade e responsabilidade, valor moral de prazer, de amor, quando de fato o que é a distância de um estar dentro do outro já totalmente atravessado. Eu andei evitando muita coisa, acho que muita coisa, né? O que é o leite derramado de coisas, né? Entre o mais novo e o mais velho, acidentáveis, ou quando isso vira uma hora o banco da igreja. Eu não sou igreja de interdesvel nem de intervel, eu não preciso de ir à igreja. Também segundo, não andou sobre uma condição
comum, que fizeram uma condição comum presencial e quando num dado momento era um palco de igreja, né? Colocando a condição da minha avó e da minha bisavó, por que elas ainda não estão categorizadas na condição que era só eu chegar e colocar um retrato? Proelementarizar, rematerializar, que implica justificar quando num dado momento a gente pensa, né? Ninguém tem que provar nada para ninguém e filhos não necessariamente porque dão presente, estão entre datas, não fizeram lembrar e ter valor, no caso, colocando a condição da minha avó e da minha bisavó. Só que eu não acompanhei aquele processo ativo de independência e trabalho absoluto da minha bisavó. Eu não acompanhei o marido, eu não acompanhei, vi minha bisavó dentro da casa da minha avó, nunca vi ela com marido algum, não me retrato tanto de coisa nova e ela simplesmente morando na casa dos meus avós e que ela me amava muito. Só que as coisas faladas dela sempre trouxeram muita independência, muito trabalho. O que ela fez? Não arrastou terra do lugar, nunca falou que teria que arrastar, nunca vi nada dessas coisas. Você entendeu a vida como umas condições, se não tivesse avó num dado momento, o que já era ser empregado da terra, né? O que são as coisas sem a disciplina da minha avó? Né? O que entenderam categorizar como santa e não santa, quando num dado momento é miserável nunca foi. E quando num dado momento, o que cansa a pessoa para apontar o limite do outro, a quem atribuir miséria e desmiséria de quem, né? Quando algumas coisas se usa aquilo ali é baratinho, mas você usa até que você gosta, você selecionou aquilo. O que é o valor das coisas e todas as particularidades que foram impulsionadas eu transcendentar objetos, condições tais entre a minha avó, não ver morrer, sentir culpa. O que foi convite e desconvite de reprogramar transcendentalidade inédita, nem observável, ou um mundo novo entre ir e vir civilizatório, né? Quando a gente falar num dado momento, não faria o que eu fiz, né? Estar a uma disciplina tal, a quem justifique estar adestrado, obedecendo, alguns apontam, né? Alienado a algum contexto, a devoção dela era enxergativamente cega, cegamente enxergativa, né? Ela me deu os princípios de liberdade, sempre repontuando ao vivo a responsabilidade e o efeito das coisas, mas não me, né, as coisas que fazia para mim e todas as coisas me deram uma bagagem, né? O que quer dizer que não faria o que eu fiz? E o que me deu de fato singularidade de fazer aquilo que eu não tinha força, já era velho, a quem falou que era conveniente ouvir, o que já era minha singularidade para eu categorizar algumas coisas que em dado momento tudo ficou muito difícil. As portas todas se fecharam, eu mesmo já não tinha como ir e vir, num dado momento ainda queria, né? O que era voltar numa situação de trânsitos e de coisas que não encorajavam, não tinha mais força de sentido sobre algumas coisas que você queria voltar, finalizar entre diárias, num campo aparentemente caro, fitness, apontado como ambicioso, corpólatra, com músculos e isso e aquilo, que não deixa de ser uma condição, né? O que são esses gastos atuais? O que é um padrão quando fala assim, precisa perder tanto, parece que nunca mais eu vou comer um doce de R$1. Chegar no estágio e voltar entendendo um platô que já era da sua tradição, assim, que tinha um piso convidativo, de como eu acompanhei marcas, produtos, até onde selecionar as coisas e demonstrar o que é um valor de trânsito que custa. Né? Eu nunca tive aquilo, nossa, eu vou sair, eu arrumar um namorado, tem que pagar meu pé e mão, tem que isso, aquilo. E tipo assim, e o que era? Condições de higiene comum, no mínimo para as pessoas terem uma família só relacionada, depois que você tem esse sustento, tem que ter um trabalho para isso, né? Seu sabonete, sua escova de dentes, higiene bucal, prevenção de dentista, ou das coisas que, independente de você ser comprometido, que são relações que te convidam a um trabalho, uma independência, perfume, uma maquiagem comum, um cabelo a cada tanto tempo, uma coisa de cada um, que virou entre minha avó ser costureira e não necessariamente, quando você tem alguns méritos, num dado momento ter pensão, ter independência, ter isso e aquilo, mas nunca existiu esse fator e questionar quando seria calcular uma perda de virgindade ou não necessariamente, e a coisa era colocada sempre para entender a seriedade das coisas, mas dizer que tem que voltar lá, tem que receber, tem que cobrar, é por um fator de extorsão, não, nunca existiu essas coisas. Nem com a seriedade da minha avó seria isso, casar com aquele que tem dinheiro e escolhe, que isso nunca aconteceu de forma alguma. Tinha que ser preto, tinha que ser branco, nunca.
Então, me deparar com algumas situações quando, num dado momento, você entender a complexidade das produções, os lugares onde eu comecei a passar com arrecadações muito absurdas, ver o quanto caro são os descabidos de base ao topo, e num dado momento avaliar as variáveis físicas e todo o fator entre o contexto de catabolismo e anticatabolismo, com o olho de você ter que lutar e ter que ter independência, não cair fácil, não se ver doente, se tornar racialmente racionalizada, não pejorativizada, é a condição do milagre constante, da cura de todas as coisas, para pontuar a multidisciplinaridade, o fator perante todas as coisas, né? Que era uma sensação de impotência muito grande. Quando você fez educação física, mas cadê esse aquele? E se tiver, tá naquele grupo, a quem justifique qual outro do grupo, no norte, no sul, no leste, oeste, qual é a atividade? Voltei. Pode ficar à vontade. E eu, não sabendo nadar, né? Complexidades temperaturais, alturas, profundidades, sem essas habilidades. Quero dizer que vinha de esportes tal, que tinha que desbravar esportes tal. Dentro de casa, olha a rotina dentro de casa, o que é atravessar a rua, o que é no trabalho, você tem que ter um trabalho sistemático entre estações, né? E o que foi deparar com todo esse povo de hipertrofia? Cada um quer que você foda, eu quero o meu, foda-se, também está roubando. Praticantes como não praticantes, pessoas totalmente assim, incompatíveis. Eu tinha que recortar, colocar todo o roteiro de verdade, se eu pudesse, mais roubava, se pudesse, mais traficava, se pudesse. Foi muito difícil para mim, tá? As ousadias foram se tornando convidativas, entre aspas, entre tamanho e quantidade de perdas. Mesmo me culpava, eu falava qual é o limite dos gastos. Por que eu estou gastando de novo? Eu estava caindo, eu estava sendo roubado, eu estava sendo muito inteligente, eu tinha que lidar com coisas caras, inclusive. Entender o valor de coisas aparentemente não caras e coisas aparentemente baratas. Mas colocando um pouquinho aqui.